te quero mais. Desejo por me aprofundar, não vou negar. E mais que qualquer som, tua voz preciso ouvir. O que faz bater meu coração é te conhecer. E até o fim
Sabemos que não mudastes, que continuas a agir em nós. Te amamos pelo que és, te amamos pelo que és. Sabemos que não mudastes, que continuas a agir em nós. Te amamos pelo que és, te amamos pelo que és. E o Senhor habita em mim, me desse vida, me desse vida. O Senhor habita em mim, me desse vida, me desse vida. O Senhor habita em mim, me desse vida, me desse vida. O Senhor habita em mim, me desse vida, me desse vida. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Tu me supres, me sustentas, cuida dos pássaros. E quanto a mim, dos pássaros, e quanto a mim, tu me supres, me sustentas, cuida dos pássaros. E quanto a mim, dos pássaros, e quanto a mim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta, de nada terei falta. Glória a Deus, mais um programa que você está aqui participando com a gente. Então vamos começar hoje rápido. Como é que foi a semana aí, galera? Foi boa? Top! Então tá. Vamos fazer de carro hoje. Vamos ver como é que foi a semana do outro dos carros. Fala um carro. Hugo, como é que foi a sua semana em um carro? Carro bacana. Tem que ser um carro grande, né, cara? Porque eu sou aquele cara que não sei sair sozinho não, velho. Sai arrastando meio mundo junto comigo. Então tem que ser uma van. Tem que ser uma van porque é uma semana assim que a gente saiu muito essa semana, que veio uns amigos nossos de fora, e a gente pra passear e tal, e cara, a gente tava com um Ford Ka. O carro é bênção. Mas foi 6 em cima assim, era perto do carro. Não dá, tem que chamar outro carro. Mas tem que ser uma van, velho, porque foi uma semana de sair com muita gente e é um carro grande, tem que ser a van. Boa. Pra onde você foi? Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto. Conheci a tão famosa histórica cidade de Ouro Preto, linda demais. É muito top. E teve que, você sabe, sozinho a gente não faz nada. É né? verdade, tem que ir Então, com a galera. tem que ir com a É galera. Isso aí. Carex, como é que foi o seu? Minha semana foi uma semana assim bem de aventuras. É. Então eu vou falar um trolley. Você não pensou sozinho, quem que te falou esse carro? Fala dela. Querida, pensei sozinha assim. Não, um trolley. Apesar de ser um carro legal e tal, é um carro muito duro de dirigir. É horrível, Opa, já dirigiu? né? Sim, já dirigi. Então assim, é um carro muito duro, mas ele vai em lugares que um carro normal não vai.
E essa semana eu caminhei em lugares assim que eu não imaginaria que eu estaria caminhando, com pessoas que, né, e desafios também. Foi uma semana de muito desafio, muito dura, mas muito cheia de aventura. Amém. Amém. Esse lugar foi onde foi a feijoada da semana passada? Não, não foi feijoada não, foi reuniões. Ah, Business. Leis? Como é que foi o seu? Ô, Leis, de onde você é? Primeiro, Beirada. Beirada. Pertinho do Beirada. Como é que foi a sua semana em um carro? Então, eu acho que foi meio que um carro de Fórmula 1, porque eu fiquei o tempo todo esperando o fim da semana, tipo, o feriado, fazer um monte de coisa. Aí, como se eu estivesse aqui e o final de semana estivesse vindo. Quando veio, tipo, já acabou, entendeu? Então foi muito rápido, não deu pra fazer muita coisa, mas foi legal, foi legal. Legal. Criar expectativa. Legal. Priscila. Então, o meu foi um Smart, aquele carro pequenininho, porque a semana foi muito curta, porque teve feriado, né? Mas também coincidiu que eu tive pouco tempo para tomar algumas decisões, assim, que são decisões que foram decisões importantes. E por isso, porque foi um tempo curto, e a semana foi curta, e as decisões que eu precisava tomar, eu achei que o tempo foi curto para eu poder tomar essas decisões. Legal. Smart é um carro legal. Luchuco! Luchola! Como é que foi o seu? Estufa o quente, mulher! Vai! Tô contigo. Eu acho que o meu carro foi um carro da pamonha. Olha a pamonha aí! Não porque ele vende pamonha, não é pamonha. Sabe aquele carro que vai avisando que tem eleição no bairro, que tem vacinação de cachorro? Me marcou porque essa semana eu acho que eu esqueci alguma coisa todos os dias. Eu queria que tivesse um carro desse passando na rua pra me lembrar das coisas que eu esqueci. Entendeu? Então eu acho que foi o carro da pamonha. Então o cara passa lembrando de pamonha. Foi uma das mais criativas. Galera, vamos compartilhar uma palavra. Eu queria que vocês aí de casa abrissem também junto com a gente. Lá em Hebreus 12. Nós vamos ler de Hebreus 12, versículo 1 até o versículo 12. Não vou ler até o versículo 12, não. Eu vou ler só até o 5. Hebreus 12, de 1 ao 5. Acompanhe aí com a gente. Vamos lá. Olá, minha versão é NVI. Acompanhe na sua casa, deve estar mais ou menos parecida. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos ler até aí, eu vou repetir essa última parte. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha pra gente começar rápido. Pai, queremos te agradecer, Deus, por essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa falar dos nossos corações e abrir as nossas mentes, Senhor Deus, para a tua viva palavra, Senhor Deus, para que nós possamos produzir frutos derivados dessa palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém. Uma coisa mais interessante do Hebreus 12 é que ele vem depois de Hebreus 11. É uma bênção. Revelamento. Revelamento isso. Ele vem, revelação. Ele vem depois de Hebreus 11. E Hebreus 11, para quem não conhece, às vezes, né, muitas pessoas que já estão na igreja há mais tempo conhecem Hebreus 11. Mas às vezes quem está assistindo em casa, ou até mesmo alguém aqui nunca ouviu falar, Hebreus 11 é um capítulo sinistro. Por que ele é sinistro? Porque ele fala sobre fé. Aquele conceito que a gente sabe de fé e exemplos de fé.
E isso, o Hebreus 12, ele vem depois do capítulo assim. Eu não estava planejando não, mas eu vou ler só algumas coisas do Hebreus 11 para vocês entenderem. Hebreus 11:1, ele já começa assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 2: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então Hebreus 11 já começa falando de fé. Se você ler Hebreus 11, vamos pegar aqui o versículo, vamos dizer aqui, 7, versículo 7, que é bom que tá o filme Noé aí, todo mundo está falando de Noé, olha lá. Versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Hebreus 11 ele é todo assim. Então eu quero convidar você está assistindo, a ler Hebreus 11, você vai curtir. A gente lê Hebreus 11 e a gente fica tipo assim, pô, que doido, brother. Hebreus 11, os caras eram sinistros. Cada um arrumou uma coisa cabulosa e eu não estou fazendo nada na minha vida, eu já perco minha fezinha aqui e a gente se sente um nada. Eu estou falando por mim, tá? Não sei vocês, mas diversas vezes eu leio Hebreus 11 e falo assim, nó, como é que eu trato a minha fé? E começa o versículo 1 de Hebreus 12, começa falando assim: portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Se você não sabe, a Bíblia ela não foi escrita já dividida em capítulos, né? Depois ela foi dividida para facilitar, mas era uma história a parada. Então quando já começou, assim, depois então de saber isso, vamos fazer o seguinte: vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Ele não fala só isso, mas ele fala e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que me chama muita atenção? Porque aqui fala assim, vamos nos livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Duas coisas. Vamos falar primeiro, aquilo que nos atrapalha. Ao meu ver, aquilo que nos atrapalha é aquela coisa mais delicadinha que muitas vezes a gente não consegue perceber que é o que está nos atrapalhando. Por quê? Porque o pecado é muito fácil da gente saber ele. Pô, você peca na hora, você sabe que você peca. Você fala um trem errado, você sabe na hora, pô, vacilei. Beleza, é fácil se identificar o pecado, tanto por você saber, até mesmo você tem medo dos outros ver. Mas ok, aquelas coisas que nos atrapalham, que aqui fala, é aquelas coisas que por elas só não são pecado. Por exemplo, o desânimo, o medo, a dúvida, coisas tipo assim que vem, que um desânimo, ele não é pecado, mas ele, quando ele nos envolve de uma forma a influenciar na nossa caminhada cristã, já tem alguma coisa errada. O medo, a dúvida, velho, Deus me mandou fazer isso, mas será que eu vou fazer mesmo ou não? E aí, aquela dúvida, aquela coisa, né? A gente teve uma célula aqui abençoada, que o Hugo deu a palavra, e falou tipo isso, tipo assim, de ele estava negando aquilo que, a liderança que Deus tinha para ele, e aquela coisa de ir ou não ir, né? Não foi, Hugo? Foi pensa demais. É um medo que bloqueia, né? Exatamente. Aquela coisa, o que nos atrapalha? Velho, medo. Quanto tempo eu tive medo? Medo de, tipo assim, velho, eu tinha medo de dar um recadinho na igreja, assim, não era, velho? Não tinha? Na outra igreja, tipo assim, eu ficava mal com medo assim, velho, quando eu era mais novinho e tal. E eu vi que isso me bloqueava, medo de pregar o evangelho, velho. Vergonha. Quantas coisas a gente estão envolvidas no nosso dia a dia e que nos atrapalham na caminhada, que a gente não dá a elas a atenção devida. E isso pode vir às vezes por uma palavra de alguém. Às vezes alguém teve experiência que quando era mais novo foi pregar para alguém chegou e falou assim: pá, você é boa pessoa, você nunca nem fez seminário, você nunca nem, né, você tem 1 ano só que você é convertido na igreja, por que você está pregando o evangelho? Isso virou um bloqueio para você, hoje você tem vergonha de falar de Deus. Isso tem muito hoje, né? Assim, quando a gente é mais velho, a gente às vezes é um reflexo do que aconteceu com a gente quando a gente era mais novo, de palavras de pessoas ou de atitudes de pessoas. E quando a gente cresce e tal, a gente tem que buscar em Deus a nossa identidade e livrar dessas coisas, para a gente poder caminhar. No versículo 2, aí, velho, também me chama muita atenção, que é: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ponto. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono
de Deus. Velho, essa expressão tendo os olhos fitos em Jesus. Tem gente que ela olha tudo, menos para Jesus. Tem gente que caminha por tantas coisas, menos por Jesus. Tem gente que espera tantas coisas, menos em Jesus. Os nossos olhos, a nossa esperança está em Jesus. Ela não pode sair, não pode ser tipo assim, de agradar o Vitor, porque o Vitor é o líder lá da garagem, de agradar o pastor Ryan, de agradar o pastor Márcio, de agradar pessoas, sendo que o foco não é Jesus. Tudo quanto a gente faz, quando a gente age, isso, eu vou me livrar disso que está me atrapalhando, eu vou negar o pecado, por quê? Por causa de Jesus. Não é para você ser mais santo para ninguém, não é para você ser poder suspirar de uma forma mais santa. E você, quando você orar, aí que o Senhor acontece. Quando o outro não orar, não acontece. Não, é por causa de Jesus. Por Jesus. Isso aí. Os olhos fitos em Jesus. Vem aqui falar desprezando a vergonha. Eu já tive tanta vergonha. E não é de pregar o evangelho, não sabe por quê? Porque de pregar o evangelho, chegar num busão e falar, pregar o evangelho. Eu, quando eu era mais novo, pregar o evangelho, eu pensava que aquele cara que tinha no busão, fica na Praça 6, na rodoviária, doidando, eu dou moral pros caras, eu não conheço nenhum não, eu dou moral pros caras. Mas às vezes você conhece? Ah, você não, mulher, eu dou moral, agora eu dou moral. Mesmo, eu achava, mas às vezes a gente sabe que pregar o evangelho é com as nossas atitudes, velho. É cumprimentar outra pessoa com pequenos atos, e eu não via isso. Eu não via que a minha vida, ela toda, a forma como eu respondia, como eu tratava, era mostrando o caráter de Cristo através da minha vida. E quando precisava de chegar a hora, porque tem horas sim que a gente precisa de chegar e dar real. Assim, pô, Rafa, corta o cabelo, bro. Aleluia! Chegar e dar Só revelação. Chega, tô brincando. Tem hora que precisa chegar e falar assim, velho, Deus te ama. Jesus veio, tem hora que a gente precisa fazer isso, e a gente não pode ter vergonha de fazer isso. A gente não pode ter. Velho, Jesus expressou isso tudo, e a gente fica cheio dos mimimi. Mimimi, tipo assim, não vou falar demais, não vou falar mais, eu tenho vergonha. Isso é normal, gente, eu sei, eu tinha, ainda é normal, velho. Às vezes tem hora que a gente tem um pouco de vergonha, de chegar e ter medo de alguém falar assim, pô, você tá, como é que fala aquele cara que ele tá tipo demais assim? Fanático, você tá fanático e tal. Beleza, mas tem hora que a gente tem que parecer fanático mesmo, bro. Não tem como fugir disso. Jesus, filho, ele fez o que era para ser feito. No versículo 3, vamos lá comigo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Isso para mim é um complemento total do versículo 2, porque aqui fala, para que vocês não se cansem nem desanimem. Velho, isso é uma coisa que pode acontecer, e é uma das coisas que está ali em cima, que é algo que nos atrapalha, o cansaço e o desânimo. Isso pode vir, às vezes vem mesmo, velho. Tem uma semana que às vezes você tá mais, pô, você não leu tanta Bíblia, você fez algumas coisinhas e tal, mas quando nós olhamos para Jesus, ele não nos deixa cansar. O cansaço vem, mas a gente sabe driblar o cansaço. Não é que ele não vai vir, não, ele vai bater na porta, vai chegar, opa, e aí, ó, bom demais? Você vai chegar e falar assim, não, velho, beleza, mas deixa eu te falar, eu não vou desanimar, eu não vou voltar, eu não vou dar um passo para trás, eu não vou fazer isso, eu não vou parar aquilo que eu comecei para fazer, quando os nossos olhos estão em Jesus. Eu estou falando isso muito, velho, porque, na moral, tem muita pessoa caminhando com Deus, por todos os motivos, mesmo por causa de Deus. Velho, tem gente caminhando com Deus para ter um bom emprego, para casar, para ter dinheiro, para ter um carro, um apartamento, para não ter problema, sendo que na verdade caminhamos com Ele por causa dele. Aleluia. Porque Ele é bom, misericórdia dele dura para sempre. Nos relacionamos com Ele através da graça, do amor, da misericórdia, do perdão. E é por causa dele. E nessa caminhada não é fácil. Às vezes vem um cansaço e o desânimo. E junto com o cansaço e com o desânimo vem a tentação. E para isso também vem esse parte, velho. Na moral, ela é sinistra, velho. Ela é sinistra essa parte. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar
o próprio sangue. Velho, isso é forte demais, velho. Isso é forte demais. Você lê isso, você para e olha pra trás e fala assim, eu sou nada, velho. Eu nunca fiz o que eu tinha que fazer. Isso na hora vem na nossa cabeça, todas as situações que a gente já passou na vida, que a gente poderia ter uma atitude diferente que a gente teve. E a gente usou a desculpa que a gente não conseguiu suportar. Que a gente não conseguiu dizer não. Para, velho. Não existe isso. Deus nos deu força. Mais do que força, sabedoria, inteligência. Isso aí. Pra gente viver da melhor forma possível. Aí você fala assim, beleza, Vitinho, você leu aqui Hebreus 12, beleza, eu vou me livrar do que me atrapalha, do pecado, vou olhar para Jesus, se vier o cansaço eu vou estar com Jesus, eu não vou me desanimar, não vou fazer nada, e eu vou guerrear contra o pecado e não vou pecar. Mas não é fácil assim. Como é que eu vou fazer isso na prática? Aí eu vou dar a resposta para você. Vitinho responde. Através da palavra. Aí em Gálatas 5, abre comigo. Em Gálatas 5, deixa eu achar aqui, 5,16, pra gente finalizar. Olha só. Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aleluia. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Bem, Paulinho, é uma forma carinhosa de eu tratar o Paulinho com todo o seu molejo. Paulinho, com todo o seu molejo, velho, já deu a resposta da parada. A parada é viver pelo Espírito. Aleluia. É viver com Ele, sempre por Ele, dependendo dEle, tá 100% nele. Não é só no dia de célula, no dia de culto, quando tem algum problema resolver, não, é todo dia. Quando o casamento tá bom, quando o casamento tá ruim, quando tem geração, quando não tem, é viver com Ele sempre. Logo, essas coisas que a gente leu em Hebreus 12, vai rolar. Vai rolar, quando você está com Ele, você já vai tirando o que está te atrapalhando, já vai dizendo não para o pecado e vai caminhando. Amém. Viver pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus vai mostrar para cada um onde quer que ele tem que mexer, onde quer que precisa de ajustar, como vai fazer para que isso seja verdade, seja real na vida. Andar 100% pelo Espírito. Amém? Amém. Hebreus 12, você que está em casa, medite em Hebreus 12. Que é uma bênção. Vamos orar, fecha o seu olho. Você está em casa, se sentir à vontade, pode fechar seu olho também, ou pode ficar de olho aberto, ou sentado, ajoelhado. Mas derrame agora, abra o seu coração e fale com o seu Pai. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Deus, nós lemos aqui e acreditamos, Pai, temos certeza, Pai, que o Senhor está acima de tudo e de tudo. Amém. Deus, nós pedimos perdão por manter em nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha. Deus, nos perdoa, Pai. Deus, às vezes de poder dizer não ao pecado, e às vezes somos tão fáceis, Deus. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê força, Pai. Pai, nos dê estratégias para viver essa vida dependente do Senhor a cada minuto e a cada segundo. E que em cada decisão, Pai, não seja feita a nossa, mas sim a Tua vontade, Pai. Que não haja espaço em nós mesmos para as nossas vontades, para os nossos orgulhos, Pai, para os nossos medos até, mas haja espaço, Pai, e tem espaço somente para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Pessoal, curte aí esse testemunho, vai ser bênção para você. Meu nome é Nadson, sou de Mato Grosso, em Cuiabá, Mato Grosso, vim pra cá em Belo Horizonte e assim, sem expectativa, sabe? Deus me deu uma palavra de vir pra cá, né, estudar teologia e eu larguei todo o meu conforto, a minha vida, né, tudo que eu tinha, o conforto de casa, dos pais, dos familiares, uma estrutura de vida que eu tinha por uma palavra. Deus tinha me dado essa palavra e eu vim pra cá. E eu achando que eu ia vir aqui, ia fazer teologia, achei que ia ter aqui só pessoas, né, de idade, né, só pastores, tudo. E acabei encontrando realmente assim, pessoas, conexões divinas, pessoas mesmo influenciadas, que tá mesmo
dentro do reino, sabe? De estar com a seriedade, de estar realmente vivendo o reino, de estar vivendo essa vida com Deus. São pessoas que estão dispostas a entregar tudo que tinha. E eu achei que minha história era uma das mais piores, sabe? Assim, deixei tudo, deixei minha família, deixei tudo que eu tinha. Eu achei que a minha era difícil. Mas aqui a gente encontra pessoas, né, que realmente negaram a si mesmo para seguir a Cristo. E isso aconteceu comigo, né? Eu encontrei realmente, né, minha vida mesmo, assim. Eu perdi o que eu achei que era importante para mim, mas encontrei a Cristo. Quando eu encontrei a Cristo, que eu vi que realmente é a melhor coisa, sabe? Tudo que eu vivia antes era pouco do que eu vivo hoje, né? Deus hoje tem dado graça, muita graça, de várias coisas, de vários projetos que Ele teve para mim, coisas que nem eu imaginava, e Ele realmente fez isso por mim. Hoje eu participo, né, do seminário, sou mesmo voluntário de coisas que eu achava que eu era ruim, mal, péssimo, sei lá, e hoje Deus está me ensinando, sabe, me capacitando, graças a Deus, de vários setores que eu não achava. E achei também a célula na garagem, né, um lugar assim que é onde eu me encontrei, né, são pessoas muito, assim, gente boa, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Que venha você também participar conosco, né, dessa célula, que realmente acontece, sabe, onde você se encontra, onde você pode falar abertamente tudo que você pensa, deseja. Que as pessoas lá estão realmente preparadas para poder te ensinar e aprender junto com você. Então venha participar conosco, venha participar dessa célula. E não é só uma célula, são realmente famílias. Família realmente ali, nós nos tratamos como família. Então venha participar você também da célula na garagem. Glória a Deus, galera, mais um programa na garagem. E a gente quer dar alguns recadinhos pra você. Primeiro recadinho pra você é vir aqui participar da célula com a gente. Ela acontece todos os sábados às 17h30 na Avenida Francisco Salles, 469, no bairro Floresta. Aqui tem metrô perto, ônibus perto, passeio perto, que você pode vir a pé também. Táxi, tem tudo que você quiser. É muito fácil de chegar. Vem mesmo, isso aqui não é um programa de televisão assim, a gente vem aqui pra gravar, não, é uma célula, gente. Todo sábado a gente tá aqui. Se você quiser mais informação, entra no nagaragem.tv. Esse site está aparecendo aí. Lá tem uma partezinha de contato para você mandar um pedido de oração, uma dúvida, qualquer coisa, você entrar em contato com a gente, tá, gente? Entra lá. A gente tem duas redes sociais também. O Instagram, que é @nagaragem, e o Facebook, que é a fanpage Na Garagem. Você curte lá, começa a seguir o Instagram, que aí você vê umas coisas e tal. Tem esse telefone aqui também embaixo, que aí se você quiser, né, mandar uma mensagem ou alguma coisa mais específica, se quiser ligar, você liga nesse telefone aí. Outro convite que eu quero fazer é do Culto Encontros. Ele acontece toda segunda e terça lá no céu, no Auditório do Carisma. No Auditório do Carisma. Ele é top, velho. Você sempre vem falando porque é o culto que essa célula faz parte, né? E eu estou aqui na garagem, lá junto com o Pastor Ryan tá aqui, é uma festa só. Então eu quero convidar você para estar lá junto com a gente. É toda segunda e terça às 11 da manhã e às 22 horas. Não perde por nada, tá bom? Então é isso aí, galera. Até semana que vem, que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus, seja uma semana de vitória, uma semana sobrenatural. Amém. Valeu.